Nós vamos passar agora ao Ministério da Palavra. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 63. E nós vamos ler dos versículos 7 até o 10. Enquanto você localiza o texto, e antes de lermos, para aqueles que estiveram aqui domingo passado, eu quero lembrar que iniciamos uma série de 2 domingos, que termina hoje. Para aqueles que não chegaram, eu quero que você entenda mais ou menos o que estamos trabalhando. Na semana passada falamos a respeito de Josué, capítulo 5, quando Deus pede a Josué, que está liderando o povo agora para entrar na terra prometida. E o livro de Josué é um livro de vitórias, é um livro de conquistas. 31 reis, 31 reinos são vencidos por intervenção sobrenatural de Deus. Mas a gente percebe que logo depois de passarem o Jordão e antes de entrarem na terra, Deus manda Josué circuncidar toda a nação. A circuncisão era a maior marca da aliança. E a mensagem que Deus estava passando, embora aos olhos das pessoas, na perspectiva natural, aquilo poderia parecer loucura. Porque eles cruzaram o Jordão, entraram na terra, isso é literalmente uma invasão, uma declaração de guerra aos povos que ali habitavam, e nesse momento Deus manda circuncidar todo o exército. Era um processo de dias de recuperação para esse tipo de cirurgia. Na perspectiva natural, significava que eles estariam expostos. Mas Deus está dizendo, se vocês gastarem tempo para firmar a aliança comigo, vocês não estarão vulneráveis, pelo contrário, vocês me terão como aliado. E a gente vê que o resultado desse posicionamento diante de Deus e da aliança para com Deus é ter Deus como aliado. Hoje, nós vamos continuar trabalhando a mesma ideia, o mesmo conceito, mas dessa vez na outra ponta, que é quando o princípio é praticado de forma inversa. Semana passada o tema da minha mensagem foi quando Deus é aliado. Hoje o tema da minha mensagem é quando Deus se torna inimigo. Obviamente eu não espero que você faça o que é preciso para tornar Deus inimigo. A intenção é justamente o oposto. Que nós possamos entender a maneira correta de relacionar com Deus, de andar diante dEle, de viver a vida cristã, para que jamais cheguemos a esse ponto. Então vamos lá, Isaías, capítulo 63, a partir do versículo 7 inicialmente, e nós vamos ler aí até o versículo 10. O texto diz o seguinte: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Esse texto começa falando a respeito da benignidade do Senhor, dos seus atos gloriosos, da grande bondade que Deus usou para com a casa de Israel, da multidão das suas benignidades, da sua misericórdia. O tempo todo o que se destaca é a bondade de Deus. O como Deus os amou. O texto fala de que pelo seu amor e sua compaixão ele os remiu e os tomou. Todo esse trato de Deus com a nação de Israel projeta a relação dele com o seu povo, com a sua igreja hoje. E da mesma maneira nós podemos reconhecer todo o amor, bondade, benignidade de Deus para conosco nessa obra de salvação. No entanto, o texto diz no verso 8, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. A expectativa desse Deus que estende e oferece salvação é que houvesse correspondência. Mas o texto diz no versículo 10, eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Nós vimos na semana passada que se queremos ter Deus como aliado, precisamos entender o posicionamento de compromisso com ele.
Então a ideia que estamos trabalhando é que de fato estamos como igreja e a aplicação dessa mensagem eu não quero que se limite apenas a cada um de nós como indivíduos, mas como igreja estamos no limiar de um tempo novo. Um tempo de conquistas onde Deus quer nos introduzir, não só no aspecto pessoal, mas como igreja. E a melhor forma de avançarmos seguros, pavimentando um caminho para a intervenção, para as manifestações de Deus, é através de firmar cada vez mais o nosso compromisso com o Senhor. Em Josué 3,5 ele diz, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Salmo 37,4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós fazemos do Senhor o objeto não apenas do nosso amor, paixão e devoção, mas de fato nos agradamos dEle, de estar diante dEle, é inevitável que o favor do Senhor vá se manifestar na nossa vida. Não estou com isso de forma alguma tentando defender a perspectiva de uma vida cristã baseada em méritos, onde as bênçãos de Deus se manifestam na nossa vida só porque o nosso estilo de vida nos levou a merecer isso. Não é disso que estamos falando. Nós precisamos entender exatamente o que é a graça, mas também precisamos entender o que não é a graça. Porque é lógico que a graça é o favor imerecido. E a Bíblia diz que pela graça somos salvos. A salvação nos toca e nos alcança não porque nós merecemos, mas porque Deus manifestou amor e bondade para conosco. Aliás, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, lá no livro de Romanos, superabundou a graça. E nós reconhecemos a graça como um favor imerecido. Nenhum de nós poderia desfrutar salvação sem a manifestação da graça de Deus. Agora, o que algumas pessoas não estão entendendo e estão distorcendo a respeito da graça nos nossos dias, é que parece que a graça se tornou uma justificativa ou uma permissão para permanecer no pecado. Quando a palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça superabundou para quê? Não é para deixar a pessoa na sua condição de pecado, senão era só deixar como estava e nem precisava da graça. É justamente para arrancá-la de lá. E quando a graça se manifesta, ela não quer apenas anular o efeito, a consequência do pecado, sua culpa e condenação, mas deixar que ele continue sendo reproduzido na vida das pessoas. Tito 2, de 11 a 14, diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a Bíblia diz, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e santa. A mesma graça que vai nos buscar lá no pecado, ela tem o propósito de nos arrancar de lá e nos ensinar a viver uma vida santa. E nós precisamos entender que a partir do momento que a graça nos tocou, ela mesmo nos capacita para viver uma vida de vitória sobre o pecado e não para permanecer nele. Agora, quando falamos de consequências sobre a nossa conduta, não estamos falando sobre méritos, estamos falando sobre semeadura e ceifa. Dá uma olhadinha comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Paulo começa dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós precisamos entender que corrupção é algo que se planta e se colhe, mesmo na vida de alguém que já converteu. Ele também mostra que a vida no Espírito é algo que nós plantamos e a vida eterna é algo que nós colhemos. Depois de termos sido alcançados pela graça de Deus, espera-se que a gente seja aquele povo que não minta, que não se rebele para com Deus. Porque antes vivíamos como filhos da desobediência, mas agora a Bíblia diz que nós somos filhos da obediência. Viver o Evangelho é obedecer tudo aquilo que Jesus nos mandou. E diz, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Não existe uma conversa, como alguns estão tentando sugerir, que a graça deixa você fazer qualquer coisa e está tudo bem. Porque o conceito de alguns é mais ou menos como se no Velho Testamento Deus fosse mal-humorado. Mas agora no Novo ele está bem-humorado. Na cabeça de alguns crentes parece até que Deus converteu. Antes ele era ruim e agora ele é bom. Nós sabemos que Deus não muda. Ele declara através de Malaquias, eu, Senhor, não mudo.
Agora, se não há mudança, nem sombra de variação em Deus, como diz a Bíblia, nós precisamos entender que a revelação da graça, nos dias do Novo Testamento, da Nova Aliança, é apenas uma progressão da nossa compreensão e não uma mudança do caráter de Deus. Agora, o mesmo Deus que era justo e manifestava sua justiça no Velho Testamento, ele continua sendo justo e manifestando sua justiça no Novo Testamento. Hoje em dia, se a gente toca no assunto de juízo, e é isso que eu vou mexer. Quando a Bíblia diz, eles se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo e Deus se tornou inimigo, nós estamos falando a respeito de juízo. Porque Paulo está escrevendo e ele diz que nos dias da Nova Aliança o princípio continua. Ele diz, de Deus não se zomba. Uma outra versão diz, de Deus não se escarnece. Nós não podemos brincar com a obra da salvação. Nós não podemos brincar com a obra da cruz. E a Bíblia diz, não se zomba de Deus. Não podemos simplesmente cuspir na cara do Senhor, depois de tudo que Ele fez para nos arrancar do pecado, vivendo uma vida de dissimulação, uma vida de engano, uma vida de pecado oculto, ou até mesmo aberto, achando que não terá consequências. Nós precisamos entender. Outro dia alguém me disse, você está perdido no passado, esse negócio de juízo era coisa da lei, da velha aliança. Eu falei para as pessoas, alguém tinha que ter avisado a Ananias e Safira. Morreu à toa. Né? Morreu não sabendo disso. É lógico, querido, que você vai encontrar juízo no Novo Testamento, e nós vamos ver várias dessas menções da palavra de Deus, embora normalmente não é aquele tipo de coisa que a gente quer prestar atenção ou que a gente quer compreender. Mas essas coisas nos são apresentadas da parte de Deus como uma advertência, e nós precisamos enxergar essa perspectiva. Por exemplo, a Bíblia está cheia de advertências a respeito da nossa conduta, e eu quero que a gente possa dar um pulinho lá no livro de Hebreus. Vai comigo, no capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Vamos fazer uma pausa, olhe para cá um pouco. Podemos nos desviar das verdades ouvidas? Sim. O propósito de nos ajuntarmos aqui domingo após domingo não é apenas transmitir conhecimento, para que você saia daqui dizendo, agora eu descobri alguma coisa que eu não sabia. A ideia é que a gente se firme cada vez mais nas verdades, inclusive aquelas que a gente já sabe, que a gente nos apegue a elas com mais firmeza, que a consciência, não só o conhecimento, mas a consciência da verdade cresça, para que o processo não venha em momento algum ser abortado. Então ele continua e diz no versículo 2, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ele está fazendo uma comparação da lei, ele vai fazendo todo esse contraste ao longo do livro de Hebreus. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, porque é assim que Deus sempre tratou a transgressão e a desobediência, com justo castigo, ele pergunta, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que ele está dizendo? Que juízo não era coisa só do Velho Testamento. Ele disse, aquela turma que negligenciou uma palavra falada por meio de anjos já foi julgada. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então a Bíblia está dizendo que a salvação pode sim ser negligenciada. A Bíblia está dizendo que a gente pode desviar das verdades e a gente precisa cuidar. Nosso coração precisa o tempo todo ser guardado. Nós precisamos de atenção e de cuidado para conosco mesmo e de uns para com os outros. A palavra de Deus, ela vai repetindo advertência após advertência no livro de Hebreus. Por exemplo, no versículo 12 de Hebreus 3, a Bíblia diz, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o tempo todo as advertências são feitas. No capítulo 6, por exemplo, de Hebreus, se você avançar um pouquinho, nos versículos 7 e 8, nós vamos perceber um conceito que muita gente acredita não existir mais na nova aliança, que é o conceito não só de bênção, mas o conceito de maldição. Deus diz o seguinte, nos versículos 7 e 8 de Hebreus 6,
Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. Perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. É lógico que aqui eu estou lendo só o versículo 7 e 8, que é uma alegoria, uma parábola, uma ilustração. Mas ele vem dentro de um contexto. O apóstolo está falando de gente, o escritor está falando de gente que caiu, que fracassou na fé. E não só fracassou, mas eles conseguiram passar uma linha que existe. Difícil às vezes é precisão de estar, mas esses conseguiram essa façanha, de passar uma linha onde não há sequer retorno. Agora ele está falando de gente que fracassou na fé, mas está escrevendo aos que estão de pé, aos que estão firmes. E de repente ele entra falando de terra boa e de terra ruim. Aí ele fala que uma absorve a água da chuva. Ele corresponde com o investimento de Deus. Produz frutos. A Bíblia diz, ele recebe bênção. Aqui nós temos uma menção clara de bênção, relacionado com o tipo de comportamento, correspondendo ou não ao que Deus está fazendo. Mas ele fala de uma outra terra que não dá o devido fruto. Apenas espinhos e abrolhos. O texto diz, está perto da maldição. A maldição ainda não começou, mas está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Nós sabemos que terra de forma literal não queima. Quando eu falo o seu fim é ser queimada, eu e você sabemos qual é o incinerador aqui em questão. Deus está falando da perdição eterna do inferno. Mas antes que isso aconteça no final da vida de alguém, a Bíblia fala de uma maldição que está perto agora. Bênção e maldição podem se manifestar na vida de um crente que se posicionou em Jesus. Outro dia alguém falou, a Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Falei, é verdade. Como também diz que nos resgatou do pecado. Quer dizer que você não pode pecar mais? Você foi sair do pecado que você estava, você foi arrancar de lá, você foi tirar de lá. Não quer dizer que você não possa pisar nele de novo. Você foi tirar da maldição que você estava, não quer dizer que você não possa pisar nela de novo. O plano e o propósito de Deus não é que ninguém esteja debaixo de maldição. No entanto, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de Deus como inimigo, é um momento onde, em vez de aliado nos abençoando, agora ele começa a manifestar juízo. E isso é o que nós encontramos ao longo de todo o Novo Testamento. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Talvez seja mais fácil você pegar lá em Apocalipse e voltar. Judas, capítulo 1, é um capítulo único na epístola. Verso 5 diz assim, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O fato de ter sido arrancado do Egito, o fato de ter experimentado a obra da redenção, não significa que se eu brincar com ele daqui para frente, eu não posso comprometer as coisas e não estar debaixo de juízo. Essas advertências estão sendo feitas, querido, e nós precisamos entender o coração de Deus por trás disso. Não é Deus tentando dizer, olha, se você brincar comigo, eu acabo com a sua raça. Não é perseguição, não é vingança. Nós precisamos entender o coração de Deus até por trás dessas manifestações de juízo. E daqui a pouco eu chego lá. Mas é importante que a gente entenda que o mesmo padrão, desde o Velho Testamento, Deuteronômio 28:1, Deus disse, atentamente ouvides a minha voz e guardados os meus estatutos, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. O crente não precisa nem correr atrás da bênção. Se ele anda em obediência a Deus, a Bíblia diz que as bênçãos é que vão correr atrás dele e vão alcançá-lo. Mas Deus diz, mas se em vez de ouvirdes a minha voz e guardar os meus estatutos, vocês me desobedecerem, e diz, essas maldições virão atrás de ti e te alcançarão. A maior parte do tempo que a Bíblia fala de maldição, não é no contexto de quem não teme a Deus. O curioso é que a gente sempre imagina que isso é por não crente. A maior parte das vezes que a Bíblia fala de maldição, no Velho e no Novo Testamento, ela está falando das consequências da desobediência do povo de Deus. Então nós precisamos entender maldição não na perspectiva de vingança, não na perspectiva de retaliação, mas nós precisamos entender o que exatamente Deus está querendo fazer ou trabalhar com isso. Quando Salomão consagra o templo ao Senhor, lá em 2 Crônicas, se você for rápido de endereço, abre lá comigo. 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, a Bíblia diz assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício.
Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, porque procedeu assim o Senhor para com essa terra e para com essa casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Quando a gente vai lendo o Velho Testamento e a gente chega no período do pós-exílio de Babilônia, a gente entende que todo o julgamento que os levou aos 70 anos do exílio, que os levou a enxergar a destruição dessa casa tão gloriosa, era exatamente o cumprimento da palavra que Deus havia dito. Quando a gente consegue enxergar isso tudo, a pergunta a ser feita é, trabalhamos na semana passada a ideia de Deus como aliado. Porque, querido, quando Deus está ao nosso lado, se movendo conosco, né, nós temos um poder de realização, um poder de conquista indescritível. Mas a palavra de Deus fala a respeito de algo. Isso é apresentado no Velho Testamento, mas Jesus aplica isso no Novo, dizendo que nós podemos viver uma repetição disso dentro da igreja. É o que a palavra de Deus chama de o conselho de Balaão. Em Apocalipse 2:14, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Deus está aqui falando ao anjo da igreja de Pérgamo, e ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que é esse episódio? A doutrina de Balaão, o conselho de Balaão. Outra tradução ainda diz os ensinos de Balaão. Isso é uma referência ao que nós temos em Êxodo 25. A Bíblia diz que Israel, habitando em Sitim, começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Mas há um pano de fundo por trás disso. Lá na frente, em Números 31:16, a Bíblia vai explicar que isso tudo aconteceu por conselho de Balaão. Os capítulos 22, 23 e 24 nos contam a história de Balaão, uma figura misteriosa. A gente ficou oscilando, tentando entender se ele era um profeta ou um bruxo. É uma figura mística e complicada. Mas a verdade é que era uma figurinha conhecida daqueles dias. E Balaque, rei dos Moabitas, quando via a nação de Israel saindo do Egito e a notícia espalha, Deus abriu o mar vermelho diante desse povo, Deus julgou o Egito e agora estão vindo para a terra de Canaã. Esse Deus poderoso vai entregar essa terra na mão deles. Esse povo ficou apavorado. A Bíblia diz só dos homens de guerra, de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, eram 600 mil homens de guerra. Agora, dê para cada um deles uma mulher e 3 filhos, que tanto um como o outro é uma média generosa demais para a época. Isso significa que nós temos chefes de família de 5. 600 mil vezes 5. Se a gente fizer só essa média, que é uma média pequena, nós temos 3 milhões de pessoas andando naquele deserto. Irmão, aquilo era um mar de gente. A Bíblia diz que Balaão sobe em 4 montes distintos, e em nenhum deles ele consegue ver o fim do povo. Aquela imensidão de acampamento, aquela multidão espalhada. Balaque, rei de Moabe, está apavorado. E ele contrata Balaão para quê? Para amaldiçoá-los. Ele diz, eu sei que quem você abençoar vai ser abençoado, mas quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Ele sabe que não pode se opor à nação de Israel, na força do braço, naturalmente. E agora ele está tentando um artifício espiritual. Agora, cada vez
que Balaão, apesar de Deus o ter censurado a não fazer isso, o Novo Testamento diz que ele amou o prêmio da injustiça. A recompensa em dinheiro era muito grande. Cada vez que ele tenta amaldiçoar o povo, Deus converte aquilo em bênção. É uma cena linda a proteção de Deus em torno desse povo. O próprio Balaão, na hora que ele tenta amaldiçoar pelo Espírito de Deus, ele diz: contra Israel não vale encantamento e nem acusação ou condenação contra Jacó. Irmão, não é uma coisa linda. Alguém ainda tenta lançar uma maldição e cada vez Deus transforma em bênção. Balaque do lado dele, eu imagino dizendo: tá maluco, cara? Eu estou te pagando para amaldiçoar e você fica abençoando. E diz: estou tentando, não consigo. Algo além de mim, das minhas forças, não me deixa amaldiçoar. Esse povo é imune a qualquer maldição. O que me faz fazer com você a pergunta: pode o povo de Deus viver nesse lugar que chamaríamos de inamaldiçoável, de não ser tocado por maldição alguma? De acordo com esse texto, era exatamente isso que deveria acontecer. Mas de acordo com o mesmo texto, nós vemos que Balaão encontrou uma forma de que as coisas não seguissem dessa forma. Ameaçado a perder o prêmio da injustiça, ele dá um conselho a Balaque. Eu imagino a conversa entre os dois mais ou menos assim: velho, não tem como dobrar esse muro de proteção. O livro de Zacarias fala não só de um muro de proteção, mas Deus diz: eu, Senhor, acho que é Zacarias 2,5, eu, Senhor, serei um muro de fogo à vossa volta. Isso, usando a linguagem de informática, é literalmente um firewall. Pensa numa proteção. Um muro que não apenas impede o inimigo de chegar, mas que consome o inimigo que se aproxima. Ele está dizendo: cara, esse povo é intocável. A força que os protege, o escudo em torno deles, é intransponível, é invencível. Não tem como a gente tocá-los de forma alguma, porque quem os protege é a maior força do universo. Não pode ser dobrada, não pode ser vencido. Imagina o Balaque dizendo: Balaão, vai perder a grana então. Aí Balaão diz: mas eu tenho uma ideia. E pode funcionar. Qual é a ideia? Ele diz: a ideia é que se a gente pegar o Deus que os protege, essa força invencível, imparável, que nesse momento não pode ser superada, e está defendendo eles, e nós transformarmos esse Deus em inimigo, aí não tem quem segure a força desse Deus contra eles. E a nação de Israel vai estar roubada e perdida nessa história. Imagina o Balaque dizendo: mas cara, vocês são o povo de Deus, com quem deu seus alianças, por que ele está fazendo tudo isso? Por que você acha que Deus vai virar inimigo? Ele diz: nós podemos fazer com que eles pequem contra ele. Nós podemos fazer com que eles quebrem a aliança dele. Nós podemos fazer com que eles insultem ao próprio Deus. Como? Ele diz uma tática antiga que sempre funciona: envia as mulheres do seu povo a seduzir os homens de Israel. E o que elas vão exigir em troca dos préstimos sexuais não vai ser uma prostituição comum, aquela que se paga com dinheiro. É disso, o pagamento que elas vão exigir é outro. Elas vão fazer com que os homens de Israel se curvem diante dos seus deuses, dos seus ídolos, e comam das comidas sacrificadas aos seus ídolos. Ele diz: nós vamos juntar numa coisa só, prostituição natural e espiritual. Ele diz: certeza que os caras vão morder a isca. Certeza que quando morderem a isca, o Deus da aliança com esse povo, quando eles se rebelarem, vai se tornar inimigo. O Deus deles vai julgá-los porque eles quebraram a aliança dele. Então nós não podemos fazer essa guerra, vamos deixar Deus se tornar inimigo. A pergunta para mim e para você hoje: Deus, como nosso protetor e aliado, continua sendo invencível e intransponível? Claro que sim. O diabo sabe disso? Claro que sim. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, quando Deus elogia Jó e diz: viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Sabe qual é a resposta que a Bíblia diz que o diabo deu? Ele diz também: você abençoa as obras das suas mãos e o cercaste com uma sebe. O diabo está dizendo: o cara está protegido por um muro e lá dentro abençoado e feliz. É lógico que tudo vai continuar bem, eu não posso tocar, eu não posso ferir. Irmão, o diabo continua reconhecendo que de fora para dentro nós somos intocáveis. Nós somos inamaldiçoáveis. O problema é que esse muro, intransponível de fora para dentro, é muito vulnerável de dentro para fora. Quando eu e você quebramos princípios, nós podemos quebrar um muro. O livro de Eclesiastes diz: quem romper um muro, uma cobra o morderá. E nós sabemos o que a cobra na Bíblia figura, o que ela tipifica. Paulo escreve e diz: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo?
Não um crente que acorda pela manhã e prepara um documento escrito, vem por meio dessa autorizar o miserável do Satanás a destruir minha... Ninguém faz isso. Agora, quando quebramos princípios, estamos colocando Deus que nos protege contra e não a nosso favor. Agora, o diabo continua jogando o mesmo jogo. Jesus está falando com a igreja do Novo Testamento, no tempo da graça, ele diz, o conselho de Balaão continua sendo reproduzido, o conselho de Balaão continua funcionando. O que é isso? É a capacidade de induzir as pessoas a pecarem contra o Senhor, a se voltarem contra o Senhor, o que fará com que o mesmo Senhor se volte contra elas. E Jesus está aplicando isso a uma igreja nos dias da nova aliança e no tempo da graça. Então a pergunta é possível, mesmo nesse tempo da graça, ter Deus como inimigo? Não só é possível, como o inimigo sabe que essa é uma estratégia viável. O livro de Josué, como eu falei antes, é um livro de conquistas. São 31 reis sendo vencidos não só na força do braço, não só de forma natural, mas com a bênção e o favor de Deus. Mas logo depois que você termina a leitura do livro de Josué, é um livro de conquistas, começa o livro de Juízes. E pensa numa coisa que dá vontade de sentar e chorar. Aliás, eu fiz isso muitas vezes lendo o livro de Juízes. Capítulo 2, versículo 10 de Juízes. Diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, que é aquela que viu mover, aquela que viu conquista. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos em redor, e não mais puderam resistir a eles. Agora, em vez de andar em conquista e vitória, eles estão sendo continuamente subjugados. Verso 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. O que nós percebemos é que o Deus aliado que os levou a conquistar e possuir aquela terra, agora se tornou inimigo no contexto da própria terra. Verdades que são transferidas para nós como uma advertência, no paralelo do Novo Testamento e da graça hoje. No Salmo 32, versos 3 e 4, o salmista diz, enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim. Pecado não resolvido, querido, nos leva, e a maneira de resolver é por meio de arrependimento e conserto diante de Deus, nos leva a um único lugar. A mão de Deus, que era favorável, agora se torna contrária. Mas como eu falei antes, nós precisamos entender a perspectiva do juízo. Porque se não temos um Deus que meramente decidiu, se vingar, o que é que Deus está fazendo? Porque na verdade, que ele virá com tudo para cima é inevitável, é inquestionável. O Salmo 39, 10 e 11, é uma porção que me traz temor ao coração. O texto diz assim, tira de sobre mim teu flagelo. Olha a oração do salmista. Tira o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Está apanhando de quem? Do próprio Deus. Verso 11. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traz o que tem de precioso. Agora, qual é o propósito de Deus mexer naquilo que é precioso ao olho do homem? Qual o propósito dessa mão que pesa? Ao que você precisamos entender, o livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus sempre começa oferecendo misericórdia. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 2, a gente leu antes o 14, que fala de Balaão, mas em Apocalipse, no capítulo 2, agora, Deus diz no verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, Deus usa a figura de uma outra personagem ligada à apostasia no Velho Testamento, que é Jezabel. E ele continua falando dos mesmos erros. Agora, olha o verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição.
Eis que apróstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Alguém esqueceu de avisar Jesus que era o tempo da graça. Porque diz, vou botar de cama, vou matar seus filhos. Irmãos, o juízo é uma expressão do caráter de um Deus justo. Agora, esse Deus justo começa sempre oferecendo misericórdia, porque Ele também é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Então Ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. O que alguns não entendem é a longanimidade de Deus. E quando começam a se enfiar no pecado e estão diante da longanimidade, eles interpretam isso como impunidade. São duas coisas completamente distintas. Deus diz, eu estou oferecendo tempo. Para quê? Porque eu quero que você se arrependa. Eu não quero ter que virar seu inimigo. Eu não quero ter que te ferir. Mas quando a misericórdia é desprezada, inevitavelmente o juízo se seguirá. Mas o juízo começa ainda com doses de misericórdia. Porque a ideia de Deus não é dizer agora eu te pego, vou acabar com a sua raça. A ideia de Deus, mesmo quando traz julgamento, é de alguma forma chamar um lugar de arrependimento. Dá uma olhadinha comigo no livro de Ageu, no capítulo 1. Penso num povo que estava vivendo um tempo difícil. Ageu 1,6, Deus diz, tendes semeado muito, colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Verso 9, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, dissipei. Deus está dizendo, ninguém fez isso, fui eu que fiz. Sou eu que estou contra vocês. Agora, lá no capítulo 2, no versículo 17, Deus diz assim, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Deus está dizendo, quem fez isso fui eu. Agora olha o que ele diz, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo? Eu esperava que mesmo dosando o juízo, você entendesse que ainda há uma expressão da misericórdia. Eu estou tentando, ao mexer no que você tem de precioso, ao destruir com uma traça o que vocês têm de precioso, eu estava esperando que vocês se lembrassem de um Deus que foi abandonado e pudessem voltar para mim. A expectativa de Deus, mesmo quando o juízo se inicia, é sempre um chamado ao arrependimento. Deus nunca começa dizendo, lascou, perdeu, não tem retorno. Mesmo a expressão inicial de juízo tem essa intenção. Agora, olha o verso 18 e 19. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Porque houve arrependimento. Houve um retorno ao lugar de obediência. Então Deus diz, eu não preciso perseguir mais ninguém. Porque houve resposta. Agora, quando nós entendemos esse princípio, e ele se repete no Novo Testamento, olha comigo lá. Eu estou me preocupando, querido, em dar até mais base bíblica do que aquilo que a gente precisa de imediato. Porque há um peso sobre a igreja atual de engano a respeito de um tipo de comportamento que nós podemos ter que nega qualquer possibilidade de eu julgar. Um dia eu mexi no assunto, o cara falou, você está maluco? Deus é amor. Se Deus me ama, por que é que Deus vai ferir minhas finanças, vai ferir minha saúde? Eu falei, justamente porque Ele te ama. O amor de Deus não pode considerar a sua saúde e suas finanças importantes e a sua eternidade no inferno, não. Que amor seria esse? Agora, nós temos uma mentalidade onde a gente quer crer no que convém, que justifique o estilo de vida que a gente escolheu. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que o pai corrige o filho a quem? Ama. É justamente amor que motiva Deus a corrigir. Então, quando a gente fala de um Deus que julga, e maldição, às vezes, traz para a gente aquele peso, como se Deus estivesse se vingando. Mas quando a gente fala de um Deus que julga, o que nós precisamos entender é que isso ainda é uma expressão do seu amor e um convite ao conserto, um convite à restauração. Porque quando nós nos posicionamos, essa mesma mão que pesou, agora vai deixar de pesar e vai mudar a nossa sorte. No entanto, nós não podemos negar que esse Deus pode e ele se tornará inimigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, e agora nós estamos falando de uma igreja do Novo Testamento, estamos falando do tempo da graça.
Paulo começa dizendo no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Todo dia o irmão falou para mim, pastor, o negócio está feio. Parece que aqui na igreja está pior do que no mundo. Falei, não é de hoje. Na época de Paulo, a turma já tinha a mesma conversa. Irmão, sempre tem alguém que pode se perder no processo. O problema não é se isso acontece ou não. É se existirá o ensino, se existirá o confronto e a consciência do que Deus quer fazer e como Ele quer tratar. 3. Eu, na verdade, Paulo diz, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Tem juízo na carne ou não tem? Claro que sim. O mesmo Deus que diz, eu vou prostrar você de cama, eu vou matar os seus filhos, aqui está dizendo. Agora, qual é o propósito de destruir a carne? O versículo 5 termina dizendo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo, essa medida de juízo não é impedir que esse cara seja restaurado. Quem sabe em meio ao leito, a consciência volte e ele consiga se arrepender, se conectar com Deus e salvar pelo menos seu espírito. Porque diz, a carne nós sentenciamos ao juízo. Ainda por trás disso, há uma expressão de misericórdia. Irmão, para Deus, mais importante do que o seu saldo bancário ou a sua saúde nesse momento, eu quero te dizer e te garantir a sua eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando a gente entende isso, o livro de Joel, por exemplo, diz lá, e o propósito dessas mensagens, eu falei isso semana passada, nós estamos num momento de transição. Eu creio que como igreja, Deus está tentando nos levar a um momento de conquista diferenciado. E nós usamos o exemplo assim como quando a nação de Israel cruza o Jordão e entra no maior período de conquista da sua história. Eu acredito que nós, como igreja local, estamos vivendo um momento de transição profética. Deus quer nos levar a um nível de maturidade e de conquista como nunca antes. Mas só há um jeito de pavimentar esse caminho de manifestações maiores da glória de Deus, querido, é com santificação. É fortalecendo o nosso compromisso com Deus, é mediante arrependimento. Até porque, querido, quanto maior é a medida de glória, maior é o peso do juízo. Você sempre vai ver isso na Bíblia. Outro dia alguém falou, pastor, eu queria viver como era aquela igreja do Novo Testamento. Falei, eu também, mas vai começar a morrer gente nos cultos. Como aconteceu com Ananias e Safira. Irmão, quando vier avivamento, vale até abrir uma funerária do lado da igreja. Porque quanto maior a medida de glória, maior a medida de juízo. Agora, nós não podemos simplesmente brincar. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Agora, ainda assim, qual é o propósito de Deus? Ele não quer ser visto como Deus mau ou ruim. Mas Ele diz, por amor a você, eu te persigo se necessário, para não te perder. Para te trazer de volta, para chamar a sua atenção. Eu não estou falando, querido, que qualquer deslize significa que a mão de Deus vai descer o tapão para cima da sua orelha. Mas nós precisamos entender que o pecado, quando não é tratado com arrependimento, quando não existe conserto, quando nós vamos indiferentemente permanecendo e brincando naquilo, quando aquele tempo que Deus está dando para que a gente possa se arrepender vai sendo continuamente desprezado, nós podemos ir a um lugar complicado. Estava pregando num determinado lugar, no final do culto uma pessoa me procurou e falou, pastor, o senhor ora por mim? Falei, pelo quê? Ele falou, por tudo. Está tudo estragado, está tudo ruim. Não tem nada nesse momento na minha vida que esteja bom. Ele falou, inclusive, queria que o senhor quebrasse a maldição. Eu falei, eu não tenho condição de quebrar essa maldição. Eu falei, nem Deus pode quebrar essa maldição. Que isso, pastor? Misericórdia. Se o senhor falar que não está tão ungido, eu vou entender, mas nem Deus pode. Eu falei, não, o único que pode quebrar é você. Eu falei, essa maldição só quebra com uma coisa chamada arrependimento. Irmão, se a maldição é a consequência da desobediência, agora, eu oro por você para continuar na desobediência e Deus mudar a palavra dele e te abençoar. Da onde foi que nós tiramos isso? A única maneira de quebrar qualquer maldição ou juízo é através do arrependimento. Porque se o pecado nos levou para longe de Deus e gerou consequência, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, como a pura lã. Não tem sujeira na minha e na sua vida que Ele não possa limpar, mas Ele só pode fazer isso quando nos arrependemos.
Quando Isaías diz, sou um homem de lábios impuros, ele está olhando a santidade de Deus contrastada, ele enxerga sua miséria, reconhece isso. Um anjo de Deus pega a brasa no altar, toca a boca dele e diz, tua iniquidade foi tirada. Tudo que Deus espera, querido, é que a gente reconheça e se permita ser tratado. Agora, não há reversão de maldição para bênção, da inimizade de Deus para Deus como aliado, a não ser por meio de arrependimento. Há um chamado, há uma convocação do coração de Deus para nós como igreja. Que a gente comece a viver dias de arrependimento, dias de santificação, dias de conserto. Porque, irmão, é impossível você ficar brincando com Deus. Acreditando que você pode, se dizendo cristão, manter um estilo de vida de prostituição, de mentira, de desonestidade, de roubo. Ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O que você está interpretando impunidade, é longanimidade, mas uma hora ela vai se esgotar. E o juízo será inevitável. Nenhum de nós precisa chegar a esse ponto. Agora, se desde a antiguidade eles precisavam dessa advertência, se o Novo Testamento diz que eu e você também temos que nos apegar com mais firmeza para não desviar, é porque cada um de nós é um candidato potencial à queda. O apóstolo Paulo diz, depois de pregar, o cara era um líder, impactado pela experiência com Deus, ele diz, eu reduzo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Ele diz, para que eu, depois de pregar para vocês, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe o que ele está dizendo? Nem eu posso dar bobeira, nem eu posso vacilar. Ninguém está acima de qualquer suspeita. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. E essa vigilância tem que ser contínua. Agora, nós não apenas podemos ouvir isso e dizer, vou me guardar. Como nós podemos entender isso? Eu creio que hoje há um chamado do coração de Deus para muitos, para entrar no lugar de arrependimento, há um lugar de conserto. A graça não é uma permissão para você zombar de Deus sem colher o que você está plantando. Nós precisamos, no temor do Senhor. Outro dia alguém perguntou, estava tentando tocar o terror? Pastor, eu falei, você ainda está em dúvida sobre a intenção? Eu acredito que o que Deus quer, na verdade, não é tocar o terror, mas nos levar a um lugar onde o temor do Senhor está no nosso coração. Joel 2,28 diz, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois do quê? Deus começa a chamar o povo a um lugar de arrependimento, de santificação, de conserto. Deus diz, chorem os ministros do altar. Deus começa a dizer, é hora de todo mundo se arrepender e deixar de lado os pecados. E ele diz, e acontecerá depois, porque o que pavimenta o caminho para a manifestação da glória de Deus é o arrependimento e a santificação. Irmãos, nós estamos indo para lá. Agora, nós não podemos brincar com Deus. Há uma figura no Velho Testamento que traz temor ao meu coração. É o que acontece com Acã. E aqui eu encerro. Israel passou o Jordão, circuncidou, firmou aliança, já começa tendo a primeira vitória em Jericó. Derruba uma muralha imensa no grito. Conquista uma cidade que era inconquistável na perspectiva natural. A mão de Deus está com eles. Depois de Jericó, irmão, pensa numa turma que ficou valente, foi aquele exército. Deus está conosco, ninguém segura. Vamos embora, para cima dos caras. Aí Josué diz, ó, a próxima cidade era tão pequena, irmão, até no nome, Ai. Ele diz, não vamos nem mobilizar o exército, desnecessário. Vamos mandar um batalhão, um pelotão, os caras resolvem esse negócio. O resto de nós fica aqui descansando. A Bíblia diz que aquele exército não só não conseguiu vencer, como foi perseguido, abatido, gente morreu. E aí vai Josué brigar com Deus. Senhor, cadê a sua aliança? Cadê o seu favor? Cadê a sua promessa? Como muitos de nós, quando as coisas estão dando errado, vamos intimar Deus, como se Ele é que não estivesse fazendo o que deveria. Deus olha para Josué e diz, ei, foi meus homens ou foram os seus que pegaram do anátema, da barra de ouro, da capa babilônica? Deus disse, você vai me questionar, vai questionar o seu exército se eles me obedeceram, senão nada disso teria acontecido. Josué tem que baixar as orelhas, botar o rabinho no meio das pernas, dizer o que nós vamos fazer. Ele diz, eu vou expor quem foi que pecou. E já que ele não vai aceitar a oportunidade de arrependimento, ele vai ser julgado. E só depois que esse for julgado e que não houver mais cumplicidade de vocês com o pecado dele, é que a minha graça volta a se manifestar para que vocês continuem conquistando. Enquanto Acã não foi separado, enquanto Acã não foi julgado, o favor de Deus para as conquistas foi interrompido. Irmão, não adianta a gente ficar brincando com Deus. Nós precisamos entender, e o pior, é que quando alguns de nós começamos a brincar, nós não estamos prejudicando só nós mesmos. A família de Acã pagou um preço. A nação, o povo pagou um preço.
E nós precisamos entender esses mecanismos e, debaixo do temor do Senhor, honrar a aliança que nós firmamos com Ele, não zombando dele. Amém?